Educa TV apresenta Entre Elas. Olá, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo ao Entre Elas, o nosso espaço semanal para falar sobre o universo das mulheres, sobre os nossos desafios e as nossas perspectivas. Se você é mãe, como é a sua jornada? Quais são os seus desafios? Se você não é mãe, já parou para pensar que criar uma criança talvez seja uma tarefa coletiva e não apenas das mulheres, que toda a sociedade pode estar envolvida nesse desafio? E é maternidades mesmo, viu, gente? No plural, porque cada pessoa, cada mãe tem as suas perspectivas, tem os seus desafios, tem as suas diferenças. Então a gente vai falar de maternidades no plural, porque para cada uma de nós mães é uma experiência muito diferente. E para falar sobre esse tema, eu tenho aqui duas convidadas que vão conversar e vão debater as maternidades com a gente. A primeira é a Suzy Ferraz, que é mãe de gêmeos, coordenadora técnica do Centro de Referência, o PAICA, Programa de Atenção Integral à Criança e ao Adolescente, que realiza atendimento multidisciplinar para crianças e adolescentes dentro do espectro do autismo. Bem-vinda, Suzy. Muito obrigada, Lília. Agradeço muito poder participar e contribuir um pouquinho aí com a minha história, os meus conhecimentos dentro dessas maternidades. Muito bem. E temos também a psicóloga da Secretaria de Saúde de Campinas, a Silvana Terumi. Muito obrigada pela presença, Silvana. Obrigada, Lilian. Obrigada pelo convite, pela oportunidade de falar também um pouquinho do meu conhecimento e experiência nessa área. Pois é, já que vocês falaram de conhecimento e experiência, eu já disse quem vocês são, mas eu gostaria que vocês próprias dissessem um pouquinho mais de como é que vocês se relacionam com esse tema. Por favor, Suzy. Eu sou professora, né? Sempre fui professora desde 16 anos de idade. Quando eu fiz magistério, tive minha primeira turma de educação infantil. E eu falo que eu nasci, acho que com duas certezas, que eu queria ser professora e mãe, né? Então, professora não foi muito difícil, porque logo no comecinho aí, no último ano do meu magistério, eu já era professora. E mãe, tive algumas barreiras, né? Depois eu vou contando devagarinho para vocês. E então a minha área sempre foi essa, né? O desenvolvimento de crianças, trabalhar com crianças, desde a educação infantil, ensino fundamental, trabalhei também com jovens e adultos e fui me formando, né, nessa área e entrei então em 96 para a área da educação especial, trabalhando com crianças com deficiência e sou aposentada da Rede Municipal de Campinas, fui professora de educação especial por quase 30 anos e quando me aposentei, assumi esse desafio, né, de fazer com que o PAICA funcionasse para atender as crianças com autismo que não tem convênios de saúde, não tem outra maneira a não ser ter um atendimento gratuito. E como um dos meus filhos está dentro do espectro, né, essa é uma área que eu gosto muito e que passou a ser aí meu foco de interesse. Então, é desse lugar que eu venho falar. Muito bem. E você, Silvana? Minha formação é em psicologia, depois eu fui para a área da educação, então fiz mestrado em educação, fiz uma pós em ética, valores e cidadania na escola. E quando eu entro na rede de Campinas, na Secretaria de Saúde, eu vou para atenção básica e sinto necessidade, né, de estudar mais sobre a atenção básica. Então, sou especialista em saúde da família e é desse lugar que eu falo, né, de 8 anos aí de experiência na assistência, na atenção básica em saúde e hoje eu estou na gestão. E você é mãe também? E eu sou mãe de dois. Mãe de dois meninos. Mãe de também. 2 meninos, um de 5 anos e um de 1,5. Então estamos falando de mães de 6 meninos aqui no total, é isso, isso, né? Porque eu também tenho todos, muito bem. E eu falei logo no início do programa, né, que a gente vai falar sobre maternidades, justamente porque você é uma mãe, né, de uma criança que tem autismo. Existem mães que têm crianças que têm outros tipos de deficiência, existem mães que são pretas, que são periféricas, que são mães solos, que são mães de pessoas trans. Queria começar perguntando para vocês, do ponto de vista mesmo da profissão, né, do aspecto profissional. Primeiro para você, Silvana, que está ali, né, porque a atenção básica da saúde é a ponta da linha, né? Como é que você percebe essa movimentação dessas mães nos seus desafios do dia a dia?
A gente sabe que o Brasil é um país de mães solos, né? Nós temos muitas mães solos no Brasil. A maternidade ainda é um desafio tão grande quanto a gente pensa que é? A maternidade né? As diferentes maternidades, como você tem falado, né, Lilian? Mas especialmente nesse recorte que você traz, né? Quando a gente pensa na mulher periférica, na mulher preta, né? Na mulher de crianças com deficiência, na mãe, né? De crianças trans, os desafios vão ficando cada vez mais complexos, né, e são diferentes, né, são de diferentes mães, diferentes maternidades que a gente está falando. Mães solos, né, então que precisa garantir o sustento da sua família, dos seus filhos, tanto financeiramente quanto emocionalmente. Não dá pra gente colocar todas as mães, né, num mesmo patamar de dificuldade, de desafios. Então, ali na atenção básica, né, onde eu trabalhei durante 8 anos, a gente vivia muito isso, né? Como que a gente cobra das mulheres, né, essa criação dos filhos, né? Então, quando uma criança não vai à consulta na saúde, muitas vezes se chega à cobrança: cadê a mãe que não trouxe, né? Quando a mãe não está na reunião, né, da escola, cadê a mãe que não veio, né, na reunião de pais aí, na reunião de mães e pais, mas muito mais mães estão nesses espaços, né? Quando muitas vezes os pais nem assumiram a paternidade, né? Muitas crianças chegam sem o registro mesmo do pai, né? Então, o quanto que a gente precisa olhar para isso, né? Enquanto política pública, o quanto que essas mulheres precisam de rede de apoio, né? Precisam de políticas públicas mesmo na educação, na saúde, na assistência, para dar conta dessa maternidade. E você, Suzy? Quando a gente fala de mãe solo, existe uma pesquisa feita em 2012, claro que não é no Brasil, né, mas que retrata um pouquinho, que 78% dos pais, quando existe uma criança com deficiência, abandonam a mãe. Né? Então, realmente, eu falei que eu não fiz ainda essa pesquisa lá no PAICA. Hoje a gente tem 71 famílias atendidas, né? Crianças, adolescentes e suas famílias, mas eu acho que, no mínimo, 70% são realmente mães solos, né? Então, essa mãe que não dá conta de trabalhar, porque tem que levar o filho nas terapias, né? Mas, ao mesmo tempo, tem que colocar o sustento na sua casa, ao mesmo tempo, não pode faltar da terapia, não pode faltar da escola. Então, a gente vê, realmente, essa cobrança enorme, né? E essa sobrecarga sobre essas mães, né? Que estão aí na gestão dessas famílias. E eu falei também no início do programa, né, é algo que eu sempre trago aqui pra gente conversar, assim, que nós mulheres já temos uma sobrecarga do cuidado, né? Normalmente os cuidados, de modo geral, sejam os domésticos, com alguém enfermo. Quantas vezes a gente não vê uma mulher cuidando, por exemplo, da sogra, não é nem sua mãe, né? Mas é a mãe do companheiro. E esse lugar do cuidado sempre foi muito das mulheres. E em relação às crianças, é exatamente isso que vocês trazem, né? É a mãe que é cobrada pela falta no médico, pela falta na reunião escolar. E eu eu defendo, na verdade, que esse processo de desenvolvimento das crianças, de criação das crianças, tem que ser coletivo. Porque, né, nós somos uma sociedade, ninguém vive sozinho e todos nós podemos auxiliar. Vocês acreditam nisso também, pela experiência de vocês, que quando há uma rede de apoio, que quando há essa visão para a criança, de que nós todos somos seres responsáveis por ela, a gente consegue não só minimizar o peso das mães, mas também ajudar a construir uma sociedade mais justa? Com certeza, eu acredito muito nisso. E mais que acreditar, eu trabalho com isso. Existe um programa, eu não vou saber dizer agora certinho o país onde ele se iniciou, mas é um projeto que se chama ASAS. É um projeto que a FEAC trouxe aqui para Campinas e desenvolve em parceria com o SESG, Síndrome de Down e outras instituições de Campinas, e a gente está nesse projeto. E a função dele é exatamente convidar as mães a refletir sobre rede de apoio.
porque a gente sabe que a gente não vai estar aqui para sempre, né? E como é que funciona com as pessoas que têm uma deficiência quando perde essa mãe, né? Quando é uma mãe solo, principalmente, quem é que fica responsável? Então, é um trabalho, é um processo de ajudá-las a desenvolver uma rede de apoio, para que elas possam ter mesmo, claro, né, a gente pensa em quando faltar, mas mesmo enquanto está aí, poder ter o seu momento, né, poder ir a um supermercado. Você sabe que uma das coisas que aconteceu comigo no início, eu sempre fui uma pessoa muito independente, né, sempre busquei as coisas que eu queria, com muita independência. E quando os meninos nasceram, eles tinham 5 anos e eu ainda não conseguia ir ao supermercado sozinha com os dois, né? Mateus tem TDAH, TOD, e a gente fala que ele está no fenótipo ampliado do autismo. Significa que ele tem algumas características, mas não é autista, né? E o Miguel tem o autismo, tem TDAH e o TOC. Então, eu falava, gente, eu me frustrava muito. Eu falava, como é que eu posso não conseguir ir no supermercado com os meus filhos, né? Então, realmente, essa rede de apoio, eu acho que você deve ver muito isso lá, né, com as pessoas que você atende, que realmente é uma coisa que falta. Uhum. Concordo, né, plenamente aí com o que a Lilian e a Suzy colocaram, mas a gente está num contexto social aí de capitalismo, né, onde é cobrada, e das famílias, das mulheres, dos adultos, uma dedicação ao trabalho, né, extrema, assim, né, para conseguir realmente a subsistência, fora o incentivo ao consumismo, né. Então, a gente vê, sim, questões do individualismo, né, essa dificuldade mesmo, né, de se ampliar a rede de apoio por conta de uma luta aí mesmo de sobrevivência, né, nesse mundo em que a gente vive. Acredito na rede de apoio que a Suzy coloca, acho que é muito possível e importante que a gente estimule e que ela se construa, mas apelo também para que a gente precise de políticas públicas, né, para essas famílias. Então, se uma mãe é solo, ela precisa sim que o seu filho fique num período na escola e no outro contraturno, ela precisa de um serviço de convivência e fortalecimento de vínculos garantido, ou de uma escola em período integral com atividades que sejam bacanas, né, que não seja um quebra-galho, um tapa-buraco. Então precisa ser algo muito bem feito, precisa de esporte, precisa de lazer. Então as políticas públicas são importantes para a gente conseguir essa rede, ampliar, né, essa rede de apoio materno aí, ou das famílias, né, no geral. Que não deveria ficar sobrecarregada a mulher, né? Mas a gente ainda está falando desse mundo em que a mulher é o alvo, né? E sofre sobrecarga. E eu acho que vocês devem ver isso, né? No serviço público, que eu percebo, a minha percepção é de que aí, às vezes não tem uma escola em período integral, não tem onde deixar a criança. Aí uma outra mãe, uma outra mulher acaba cuidando de 4, 5, e aí forma uma rede ali meio, né, sem a estrutura necessária, sem a estabilidade necessária, mas é o jeito que se tem, que se encontra, o jeito possível de se acolherem e de se ajudarem, né? É isso mesmo, a gente percebe bastante isso lá no PAICA, né? Que às vezes uma família ajuda a outra, uma vizinha, já ocorreram, né? A vizinha que trouxe uma amiga da mãe, porque a mãe tinha naquele dia. Então, assim, realmente, e na maioria, a gente é muito feliz lá, porque a gente tem tido vários pais participando também, bom. É muito gostoso. Porque nós temos um atendimento muito voltado para a família, porque tanto eu quanto a Paula, que é a coordenadora financeira e administrativa, somos mãe de 2 crianças, então a gente sabe, né, a importância desse trabalho de orientação para essas famílias. Então, enquanto as crianças são atendidas, as famílias também são. Tem um psicólogo que é especialista nisso, né, nessa saúde da família, o assistente social também. E é muito legal a gente ver vários pais indo junto, a gente fica super feliz, né? Mas já tivemos momentos mesmo de que foi uma amiga da mãe que levou a criança, porque é a rede de apoio que ela tem, e a gente fica feliz de ver que ela conseguiu essa rede, né? É porque minimiza um pouco, né? Exato. Não deveria ser assim, mas minimiza. Vamos trazer umas perguntas? A gente foi para as ruas para saber o que as pessoas queriam saber sobre esse nosso tema de hoje, então eu vou trazer a primeira pergunta.
Meu nome é Cristiane dos Santos, eu tenho 53 anos, sou psicóloga de formação. Gostaria de saber como eu devo aplicar a educação positiva nos meus filhos. Muito bem. Cristiane quer saber sobre educação positiva. Primeiro, quem é que consegue me explicar aqui pra gente, quem está assistindo, o que é educação positiva? Olha, não sou especialista em educação positiva, né? Nunca fiz nenhum curso sobre isso, mas acompanho um pouco o movimento, o crescimento, né, que se fala da educação positiva, e a gente entende que tem muitas pessoas, né, falando especialmente em Instagram e tudo mais, sobre a questão de criar os filhos com gentileza, com firmeza, com deixar claras as regras para a criança, né? Uma educação que seja respeitosa, e tudo isso é muito positivo, né? Que a gente pense nesses quesitos. Mas quando a gente fala de maternidades, a gente está falando aqui de vários buracos, né? Alguns bem abaixo, no sentido, inclusive, da mulher mãe solo, né, da mulher preta, da mulher periférica, da mulher desempregada, daquela mãe de crianças com deficiência. Então, para a gente alcançar, né, toda essa educação positiva, que se coloca tantas regras, né, regrinhas aí também para as mães e para os pais, aplicarem aí, bem entre aspas, aos seus filhos, acho que é uma conversa longa, né, é um passinho, é um degrau acima. Também tem um pouco receio, né, de quando a gente coloca muitas regras, né, nesse contato aí na criação dos filhos. Sou de uma perspectiva que a gente também sente, né, de que tem um pouco as particularidades aí de cada família, um respeito à história de cada família. É lógico que hoje a gente vai falar que não é possível uma criação com violência, claro, né? Ainda bem que a partir dos anos 90 a gente tem o Estatuto da Criança e do Adolescente, que vai colocar os direitos da criança de maneira muito clara. Então, isso a gente precisa auxiliar, né, as políticas públicas, os profissionais precisam auxiliar para que as famílias consigam, sim, uma educação respeitosa. Mas acho que nada precisa ser muito enquadrado, né? Nada precisa ter regrinhas tão claras do faça isso, faça aquilo, né? Acho que cada mãe, cada família aí sabe também, tem os seus recursos aí para dar conta da criação dos seus filhos. Tem um ditado que eu gosto muito que fala assim, ninguém dá o que não tem, né? Então, a gente precisa ter passado por uma experiência positiva, né? Para conseguir, no meu ponto de vista, dar, então, essa educação positiva. É claro que a gente pode aprender, né? Graças a Deus, hoje, tudo que a gente não sabe, a gente pode buscar, a gente pode aprender, né? E a gente pode transformar aquilo que a gente viveu numa coisa muito melhor. Então, eu acho que é o que a gente deve fazer, né? E buscar e verificando dentro do contexto da gente, da família da gente, aquilo que dá mais certo. É claro que, né, não dá mais para você pensar numa educação à base de bater, né? De agressividade, né? De desrespeito. Isso já não cabe mais. Aliás, nunca deveria ter cabido, né? Mas a gente entende que realmente para quem não teve é muito difícil, né? E sem contar que eu sempre... Eu acho que tudo aquilo que vem no sentido de nos inspirar a ser melhores mães, pais e pessoas é importante. Mas é o que você falou, não pode servir como uma pressão. Sim. Porque às vezes eu como mãe, eu nem sou especialista, sou jornalista, mas às vezes eu começo a ler e eu fico desesperada. Eu falo, meu Deus do céu, eu sou uma péssima mãe, porque... né, o dia a dia, a rotina, a sobrecarga, e eu ainda sou uma mulher branca, de classe média, tenho um companheiro, tenho a minha mãe, sempre as mães, né, que me ajudam com os netos, mas não é fácil, não é fácil, né, então, claro, eu super defendo que a gente tem que criar com apego, com carinho, com gentileza, né, não cabe castigo físico, humilhação, a gente teve, né, pessoas que foram sempre criadas na base da humilhação, da chantagem emocional, mas também achar que a todo momento você vai ser zen, né, aquela coisa
é impossível, né? Nunca. Não pode ser mais uma pressão, né? Em cima da mãe, Exatamente. né? E não pode ser receita de bolo, né, Lília, né, Exatamente. Silvana? Isso, Não dá, é. não existe receita. É. A gente fala muito isso, né? Não dá para você ter uma receita de como criar, de como educar, de como ensinar. Porque cada contexto é um, cada lugar é um. E se a gente pensar o que a gente ensina aqui no Brasil, no outro país aí pode ser totalmente errado, né? Então tem a questão cultural também, né? Que tem que ser olhada. Mas é claro, né, que esse carinho, essa gentileza, quando fazem parte, com certeza são muito benéficos. Muito bem. Vamos para mais uma pergunta, então? Vamos lá. Eu sou a Letícia, sou operadora de caixa na farmácia, tenho 21 anos e a pergunta é como lidar com a exposição das crianças na internet? Bom, Letícia trouxe outro tema importante, né? Porque a gente vive, principalmente os mais novos, já nascem com o dedinho, já parece que já... Como é que a gente faz? Como é que, na opinião de vocês, a gente dosa? E eu já começo, deixo uma provocação, porque não é uma guerra fácil, né? Os jogos estão lá justamente para que eles sejam cada vez mais atraentes, a internet cada vez mais atraente, para que cada vez é uma guerra contra grandes empresas de marketing, de tecnologia, porque o interesse é deles, é que as crianças e os adolescentes fiquem. Como é que a gente dosa isso? Como é que vocês... Em casa é guerra, lá é Silvana. Também é guerra. Os meus ainda são pequenos, né? É os mais meus são fácil, menores, né? Pode falar, Silvana. Mas é difícil mesmo, né? A gente não volta mais, né? Acho que a era da tecnologia tá aí, a gente não consegue mais reverter esse mundo tecnológico. Mas, mais uma vez, eu penso, né? Como é importante diretrizes de um país, políticas mesmo de controle, né? Então, quando a gente associa muito propagandas, né? E como você falou, né? Esse incentivo ao consumo de jogos, de todos os programas aí, desenhos, filmes. A gente vê muito no YouTube aquelas crianças, né? Pelo menos quando eu atendo as famílias, elas falam, né? Ai, meu filho adora o fulaninho. Como que a gente permite que crianças, né, se exponham dessa maneira no YouTube para desembalar presentes que ganharam, enfim, coisas do tipo. Acho que tem um papel do Estado que é importante de fazer uma regulação mesmo, né, do que é adequado, do que não é adequado, para auxiliar essas famílias também a criarem os seus filhos, né? Como você falou, acho que é uma comunidade inteira, não dá pra gente responsabilizar somente a família dessa exposição. Quando a gente fala de uma mãe, por exemplo, mais uma vez, né? Uma mãe solo, que deixa suas crianças em casa porque, né? Ela tem que trabalhar, como ela vai ter o controle total do que essa criança está assistindo, do que ela está acessando, né? É muito fácil uma mãe de classe média que consegue estar mais presente, ou que consegue ter uma babá, uma rede de apoio, outra aí, né? Fazer esse controle e limitar por tempo e colocar travas no celular, enfim. Mas é diferente, né? Quando a gente fala das diferentes maternidades aí. Então, acho que é desleal o jogo. E é isso, né? É muito mais complexo do que se limitar a uma família, né? Do que colocar regrinhas dentro de uma família. Acho que realmente a gente precisa pensar enquanto país o que a gente deseja, né? Inclusive de ter espaços mais verdes, espaços na cidade para as crianças ocuparem. Que eu acho que facilitaria muito esse contraponto com ficar dentro de casa usando a tecnologia somente. Você sabe que perto da minha casa, de novo, sou uma pessoa privilegiada, tenho total consciência disso, mas não tem um parque, mas fizeram uma ciclovia perto de casa, assim. E é impressionante quanto as pessoas ocupam esses lugares quando eles estão próximos às suas casas, né? Como, de fato, as pessoas desejam por isso, e isso faz muita diferença na vida das pessoas e na criação das crianças também, né? E você, Suzy? Eu acho que quando a gente fala exposição, além de pensar o tempo, né, em que os nossos filhos estão dedicando a isso, a gente tem que pensar a gente também, né? Nossa, sem porque a dúvida. gente acaba, às vezes, dando esse exemplo, né? De ficar muito tempo. E uma outra coisa que a gente tem que pensar, que eu acho que talvez tenha sido a pergunta da Letícia, é você expor os filhos na internet. Né? A exposição de crianças.
Então, a gente sabe que hoje em dia, realmente, a gente acaba, vai fazer um passeio, põe foto de todo mundo, vai fazer uma atividade, coloca lá, né? Então, tudo que você vai fazer, hoje em dia, a gente acaba colocando muita coisa. E tem pessoas que trabalham com isso, né? Eu sigo algumas pessoas, por exemplo, que são mães de crianças com autismo e o tempo todo elas vão colocando essas crianças nas redes, até para mostrar, né, o que está acontecendo e orientar em como trabalhar. Então, isto é muito importante, porque a gente tem ali o exemplo vivo, você está vendo e está aprendendo, mas ao mesmo tempo, eu me preocupo sim, né, com a exposição dessas crianças o tempo todo, em, sei lá, vários vídeos por dia, às vezes tem alguns profissionais que fazem, né? Porque, infelizmente, meu marido às vezes fala para mim, você é muito ingênua, Suzy, presta atenção nas coisas. Então, a gente ainda acha que ninguém vai fazer, né, um mal, mas a gente sabe que tem aí pessoas de todo jeito, né? E você tem total razão em trazer esse outro aspecto, e aí eu vou trazer uma experiência pessoal, assim, porque o meu filho mais velho tem 16. Então, ele nasceu, eu lembro que eu estava grávida, surgiu o Twitter, já existia, acho que o Facebook, mas o Instagram veio muito depois. E era tudo muito novo, ainda é, na verdade, né? A gente ainda está se acostumando com essa nova realidade. E eu ficava muito em dúvida, porque ao mesmo tempo eu gostava de ver, por exemplo, uma amiga que eu não via, a foto da criança dela, da gravidez, do casal. A gente gosta, é para isso que em tese serve, né? Seria, né? Mas eu ficava com medo, porque eu não sabia, eu honestamente não sabia. E eu optei por não colocar. E hoje ele é um adolescente. E adolescente, né, gente? Vamos combinar? Vamos. Ainda bem que eu não coloquei, porque ele ia me matar. E a gente também tem que pensar nisso, que é uma pessoa que talvez não goste. Queira. Pode ser que seja uma pessoa que goste, porque a gente tem gente que tem uma, né, mais desenvolta, que gosta de se expor, mas também tem gente que não gosta. Então, de fato, é algo que, mais uma vez, né, a gente não traz muitas respostas, não tem, né, uma resposta pronta, mas é algo que a gente realmente precisa refletir, né, sobre esse aspecto. Eu fiquei pensando, né, que eu trouxe o ECA, né, como um avanço aí, né, dos direitos da criança e do adolescente. Talvez a gente esteja no momento de repensar os direitos da criança e do adolescente. O quanto que talvez nós adultos não ferimos, né, um direito aí desse ser que é individual, como você falou, que tem a sua subjetividade. Será que essa criança autorizaria ou não, né, essa exposição na internet? Eu acho que são questões para a gente refletir mesmo. Muito bem. Então, como as perguntas estão muito boas, vamos para mais uma pergunta das ruas. Meu nome é Marlene Parra Vieira da Silva, tenho 64 anos e a profissão é manicure. Gostaria de saber qual a maior dificuldade de ser uma mãe no dia de hoje. Bom, Marlene trouxe aquela pergunta sem resposta, eu acho. Porque a maior, eu consigo pensar pelo menos umas 5, mas digam vocês, o que vocês acham? Acho que são várias, né? São muitas, né? Depende da mãe, né? Eu fico pensando, as mães de bebês, né? Existe todo aquele período do puerpério, né? O quanto que para algumas mães é super desafiador, né? A parte da amamentação, essa rede de apoio inicial, o sono da criança, vai ser o maior desafio que essa mãe vai falar. Quando a gente fala de uma mãe de um adolescente, né, são outros desafios. O jogo vai ficando, acho que cada fase um pouco mais complexa, né? Mas acho que novamente, né, fazendo o recorte que a gente já fez, quando a gente fala de uma mãe solo, preta, periférica, né, uma mãe homossexual, enfim, eu acho que a gente, mãe de crianças com deficiência, que eu acho que a Suzy traz, né, esse recorte também, a gente vai falar de desafios 1000, né, assim, no sentido da subsistência mesmo, de como garantir o emocional dessa criança, o financeiro, a alimentação, o básico, e também como a gente enfrenta, né, diferentes facetas aí da nossa sociedade, como a violência, né, então, assim, são muitas, né? Muitos dos desafios, não sei se existe o maior desafio. Mas agora eu queria ouvir de você, Suzy, porque como é que foi a sua jornada, né? Com as crianças, a descoberta. Queria que você contasse um pouco também desse desafio, porque eu acho que é importante. Eu acho que o autismo, por exemplo, né? A gente tem conseguido avançar muito porque a gente começou a falar sobre isso, né? E isso serve para desmistificar, para as pessoas se entenderem. Então, eu queria aproveitar essa pergunta e falar que você contasse um pouco dessa perspectiva para a gente.
Então, como eu falei antes, né, os meus 2 sonhos, ser professora e ser mãe. Então, que professora foi fácil, ser mãe foi um pouco difícil. Quando a gente decidiu que ia ter o filho, né, que eu ia engravidar, a primeira vez que a gente falou, então, vamos liberar, vamos, eu engravidei. E quando eu fui fazer o ultrassom, nos 3 primeiros, no terceiro mês, né, da gestação, eram gêmeos também, mas eles estavam mortos, né? Eu tive que fazer uma curetagem, então foi um momento, assim, de uma perda enorme, né? A minha segunda gestação eu perdi novamente logo no comecinho, e aí já fiz muitos exames, enfim, e nada veio, né? Eu engravidei pela terceira vez, e aí o Cauã teve que vir com 6 meses, porque eu tive uma pré-eclâmpsia, eu e ele corremos risco de vida, então com 6 meses a gente teve que fazer uma cesárea e tirá-lo, e ele viveu 1 mês e depois faleceu. Tive mais uma gestação, olha só como eu queria ser mãe, né? Mais uma gestação, aí que logo no comecinho, fiz mais muitos e muitos exames, e aí consegui, através de um tratamento que se chama CrossMatch, né? Conseguir aí com que os meninos ficassem. Na verdade, o que o médico me disse é o seguinte, olha, você podia uma hora conseguir sem ter feito tratamento nenhum, mas com certeza, né, o sofrimento é muito grande a cada perda. Então, a gente fez e aí vieram os meninos. Então, assim, eles já eram uma expectativa de muitos anos, de muito desejo, né? E aí, com 2 anos, eu já fui vendo algumas questões aí, os 2 mordiam muito, né? Nossa, os 2. Então, eu falo assim, ó, é ruim, a gente sabe que as mães sofrem pra caramba quando os filhos chegam em casa mordido, mas eu posso dizer que ser mãe daquele que morde é mais sofrido. Porque realmente tem aquela pergunta que você faz, meu Deus, será que isso não vai parar? O que será que meu filho tem? Por que ele morde, né? E aí, então, aos pouquinhos, a gente foi observando algumas questões, ele já foi para fono com 2 anos e meio, com 3 anos ele já passou pelo primeiro neuropediatra e o primeiro diagnóstico dele foi de TDAH. E aí é uma coisa que a gente vê muito comum, às vezes as mães passam por uma via sacra de médicos até chegar realmente, né, num médico que consiga olhar para essa criança e dizer o que ela tem. Aí passei por outro médico, fiz muitos exames, nada, até que foi com quase 5 anos, 4 anos e meio, que eu tive o diagnóstico do Miguel, né? Tudo bem que a gente está falando aí de mais de 10 anos, de 12 anos atrás. Eles têm 12 anos hoje. Não, hoje eles têm 17 anos, né? Eles têm 17. Então, o diagnóstico que foi dele, né, que foi há 12 anos atrás, foi em 2012. Inclusive, quando eu tive o diagnóstico deles, nem tinha a lei berenice-piana, que é a lei do autismo hoje, né, que nos traz aí muitos benefícios que realmente são importantes para o desenvolvimento, para o tratamento, para a vida, enfim, das pessoas com autismo. Então, quando a gente fala, acho que qual é o maior desafio, eu sempre gosto de dizer, eu acho que o maior desafio para a gente é querer ver nosso filho feliz, né? E às vezes a gente fica assim, o que eu preciso trazer para que ele seja feliz? E cada um vai precisar de uma coisa, né? Eu posso dizer que quanto uma mãe atípica, né? Uma mãe de uma pessoa com deficiência, o que a gente espera? O que é felicidade para ele? Felicidade para ele é ser aceito, é ter amigos na escola, é ter aquele amiguinho que chama para ir para casa, que a gente sabe que é muito difícil, né? Com o Miguel aconteceu muito pouco isso. Poucas vezes ele teve essa amizade, né? Mas para uma outra mãe pode ser o filho ganhar no futebol, para uma outra mãe pode ser o filho receber uma medalha na natação. Então, para cada mãe é um desafio e para cada mãe uma coisa vai acontecer, né? Vai ser aquilo que torna esta criança feliz, vai ser aquilo que torna esta mãe feliz, enfim. Então, mais uma vez, não tem receita, né, meninas? Não tem receita. Enquanto a Suzy estava falando, eu fiquei pensando que o maior desafio de ser mãe é ser mulher, né? O quanto que a gente é cobrada, né? Em todas as
os lugares, verdade. todos os espaços, né? Porque ninguém faz essa pergunta pro homem, Não. né? Qual é o maior desafio de ser pai e tal? Não, quando um pai cuida, nossa, parece que é um super-herói, né? Levou no parquinho, né? Nossa, que nossa. uau, que pai, né? Então, acho que ser mulher é um desafio É aquilo que todo tremendo, mundo né? fala, né? Então, assim, primeiro pergunta, mas você não namora ainda? Você não vai namorar? pois Depois é. que namora, quando você vai casar? Depois que casa, quando você vai ter filho? E assim vai, né? E sempre é uma cobrança feminina mesmo, né, Silvana? E ser mulher no sentido mais amplo mesmo, né? Em todas as esferas, né? Porque Sim. muitas vezes, e aí de novo, né? Pensando até nas mães que têm, né, questões mais difíceis de sobrecarga por conta de ter uma criança que tem deficiência ou porque é mãe solo, que não consegue olhar para si mais Sim, como mulher, sim. só mulher, né? Sim. Só a Lilian, só a Silvana, só a Suzy, né? É. Porque às vezes parece que a maternidade toma... E claro, né, eu sou super defensora da maternidade, não é isso que nós estamos dizendo aqui. Pelo Exatamente. contrário, é uma parte importante da minha vida, eu amo os meus filhos, mas eu também sou mais que mãe, né? E isso é muito importante porque a gente vive também um momento em que as mulheres ainda continuam sendo desrespeitadas enquanto mulheres e a gente não pode perder a nossa, né, a nossa essência de ser mulher também antes de ser mãe, né? Esse é um dos focos do nosso trabalho de famílias lá no PAI, que é exatamente isso, né? É resgatar a pessoa que eu fui antes de ser mãe de uma criança com deficiência, né? Porque você acaba perdendo totalmente esse seu lado, né? Você passa a ser somente mãe daquela criança. Né? Aquela mãe que tem que levar no médico, que tem que levar para fazer as terapias, porque se deu o remédio, se não deu o remédio, tem medo de dar o remédio, porque que deu, porque não era para ter dado. Então, assim, é uma cobrança imensa. Então, a gente trabalha muito com isso, né? De falar para ela, vamos deixar um pouquinho agora? Vamos lá, volta, olha para você, né? Olha para a tua vida, olha para a tua pessoa, né? Não para a mãe. E realmente a gente tem tido relatos maravilhosos das pessoas, porque quando a gente não se ama, como que a gente vai amar o outro, né? Acho que fica mais difícil. E quem cuida de quem cuida, né? Exatamente. É o nome do nosso projeto. Ah, é? Cuidar de quem cuida. Muito bom. Então vamos lá, mais uma pergunta e é a última das ruas de hoje. Olá, pessoal. Meu nome é Ilcei Miriam, eu tenho 56 anos, sou cantora, trabalhei como professora de história por muitos anos e eu gostaria de saber como os papais e as mamães têm lidado em suas casas quando o filho ou filha fala alguma coisa em relação ao racismo que observou na sala de aula. Eu posso direcionar essas questões para os pais da comunidade negra e para as pessoas de uma forma geral. Que, enquanto professora, a gente vê muito isso dentro das salas de aula. Como é que vocês estão lidando com o racismo estrutural, que é ainda muito impregnado na sociedade, no nosso país, infelizmente? Pergunta muito importante, eu queria ouvir vocês, porque eu acho que, ainda falando dos desafios, eu sempre penso que como mãe também é fazer com que os meus filhos sejam boas pessoas, que sejam seres humanos que estejam aqui nesse mundo para ajudar a melhorar o mundo, né? Então, eu acho que isso é um papel importante também, né? A gente pensar que a gente está desenvolvendo ali um cidadão, uma cidadã. E o papel né? E agora falando como mulher branca, mãe de 2 meninos brancos, eu sempre quis e mostrei e deixei muito claro para eles que a gente vive num mundo racista e que cabe a nós, como pessoas brancas, lutar, né? Fazer parte da luta antirracista. Mas queria ouvir de vocês também. Acho que é por aí que eu penso, Lilian, né? Enquanto mãe, também branca, mãe de meninos brancos, tenho muito essa preocupação, né? Mãe de meninos também tem a preocupação por serem meninos, né? Então, eles estão duplamente num lugar de privilégio, né? Por ser homem e por ser branco. Então, eu penso e incentivo, né? E nos espaços que eu estou, da gente criar essas crianças sabendo que a gente está num país racista, num país homofóbico, num país machista, que as crianças desde cedo percebam isso, mas não é dando palestrinha não, né? É através dos jogos mesmo, né? Então, hoje a gente tem a possibilidade, por exemplo, de ter lápis de cores de pele, né? Eu acho que é super importante que as escolas tenham isso, na medida do possível, as famílias que têm condições, que elas tenham, né? Que a gente não determine que a cor de pele num lápis seja só de uma cor.
Então, acho que isso já é, né, uma possibilidade de trabalhar essas questões. Existem jogos, né, em que é possível a gente mostrar personagens, né, mulheres pretas em posições mesmo de poder ou de serem autoras de livros. A gente tem a Djamila Ribeiro, né, no nosso país, que vai falar sobre isso, que está nesse lugar. A gente tem escritoras como Carolina de Jesus, né, super simples. O quanto é importante a gente ler, né? O quanto que é importante a gente trabalhar isso nas escolas. A gente não ficar mais focado só em autores, homens, brancos, né? Então, se a gente diversificar nas brincadeiras, nos livros que a gente apresente personagens negros, né? Nos livros de uma maneira não estereotipada, né? Mas que ele mostra ali que o menino preto tem a sua família, suas características, a sua cultura, assim como a gente tem diversos livros com personagens brancos, a gente sempre teve. Que a gente tenha nas escolas e em casas bonecos e bonecas de diferentes cores, né? Que isso seja natural para a criança. Se a gente conseguir construir isso, que a gente permita que nossos meninos brinquem de bonecas, né? Que eles se vistam de princesas assim como se vistam de heróis, que as meninas se vistam de heróis e princesas, né? Eu já estou ampliando para a questão do sexismo, para além do racismo. Mas para a gente combater, né? Esse machismo, esse racismo, de uma forma com as crianças, né? Eu acho que a escola tem a responsabilidade de puxar isso também, de pôr no seu projeto pedagógico essa temática, de se preocupar em falar sobre a história real do nosso país, né? O porquê que, né, a gente tem famílias pretas muito mais de periferia, né? Não é à toa, não é porque são preguiçosos, é porque tem uma história, né? E a gente deve reparações, né? E a gente não deve esquecer da história cruel e violenta, né? Que o nosso país tem. E eu vou só, antes de passar para a Suzy, só porque você trouxe aqui, falou de escola, falou de livros. Estamos gravando aqui só para posicionar os nossos, quem está nos ouvindo e nos assistindo. A gente está gravando no dia 8. Ontem o Ziraldo morreu, né? Faleceu. E o Ziraldo tem um livro, que é da década de 80, que chamava O Menino Marrom. E esse livro falava das cores, dos lápis de cores. Né? Então, eu só queria deixar até aqui o nosso registro, a nossa homenagem, né? A esse gênio que foi o Ziraldo. E de perceber mesmo, né? Como você disse, é desde o início que a gente fala sobre isso e que a gente mostra, né? E que a gente resgata a nossa história, a nossa real história, né? E o quanto isso precisa evoluir e o quanto a gente precisa realmente de um processo de reparação. Por favor, Suzy. Eu não consigo conceber uma coisa dessa porque eu nunca tive, né? Eu tive amigos pretos a vida inteira, eu tive amigos que eram homossexuais, eu tive amigos que usavam droga, então assim, era uma coisa tão natural para mim. E meu marido fala uma coisa que eu gosto muito, ele fala assim, eu tenho amigo, eu não preciso falar se ele é preto, se ele é vermelho, se ele é amarelo, que cor que ele é, né? Então, esta coisa, né? E aí não vou falar nem só da questão do racismo, mas do preconceito de modo geral, porque a gente passa isso com o Miguel, né? Várias vezes a gente foi em alguns lugares, porque ele tem... como eles não têm muito filtro, aquilo que eles querem, eles fazem. Então, se ele chega num lugar e tem alguém no celular, ele vai lá e vai olhar o que a pessoa está no celular. E a gente já passou muito isso, das pessoas olharem e não gostarem. E ok, todo mundo tem o direito de não gostar, não tem problema nenhum, né? Mas a maneira que... se refere àquilo que às vezes é o problema e que realmente deixa a gente muito chateado de perceber esse preconceito. Então, eu acho que isso vale para tudo, né? Para qualquer coisa, vale para a questão do sexismo, vale para a questão da cor, vale para a questão se é uma pessoa com alguma deficiência, enfim. Para mim todo mundo é gente, né? Não existe diferença, não tem cabimento você tratar uma pessoa igual uma pessoa com diferença por conta da cor, por conta de uma deficiência, por conta do sexo ou de qualquer outra coisa, né? Então eu acho que eu aprendi muito com exemplo, né? Eu falo que minha mãe, meu pai foram, né, pessoas assim que sempre deram esse exemplo pra gente. Eu acho que mais do que falar sobre isso é a gente viver,
né? Viver realmente no mundo assim, aceitando as pessoas, respeitando as pessoas como elas são. E tendo consciência, né, do nosso lugar, né, das nossas Sim. questões, para a gente também se aliar, né, a essas causas e essas lutas, né, mesmo, né, a causa das pessoas com deficiência e a gente entender, né, o quanto que a gente, como mãe, a gente pode também ajudar a melhorar a sociedade através do nosso papel. Mas agora eu quero falar também dos pais, né? Porque a gente falou de mãe, mas a gente está falando de mãe, porque ainda é essa lacuna, né? Essa questão dos cuidados que ainda ficam muito sobre as mães, De né? quem educa, né, Lili? De quem educa. E aí, vou de novo trazer aqui para nossa mesa, porque somos mães de 6 meninos. E a Silvana até já falou um pouco, né? Mas eu queria que a gente falasse mais, assim, sobre a importância também de se ensinar para os nossos meninos que as coisas não são exatamente como estão postas nesse mundo machista em que a gente vive. E que eles também têm que aprender a cuidar. E aí, quero ouvir o profissional e o pessoal. Como é que a gente junta tudo isso aí? Lá em casa também, viu? Lá em casa pode brincar Pode não, tem que brincar do que quiser, mas tem panelinha também, tem bebê também, tem aquilo que eles precisam saber para serem homens, né, autônomos e que façam parte, que cuidem de si próprios, né? E dos outros também. Lá em casa é assim, né? O meu marido é bem parceiro, né? Ele é bem companheiro e divide as atividades. Acho que isso é fundamental para os meninos terem também isso, né? Como espelho mesmo, né? Como algo, como modelo. Mas acho que é isso, a criança ela nasce, eles têm muito interesse por todos os tipos de brincadeiras, né? A gente observa, se a gente deixa disponível bonecas, casinha, cozinha, eles brincam de tudo. Mas é lógico que é uma educação contra-hegemônica, assim, né? Porque a gente vai para outros espaços e fica muito perceptível, né? Que desde o início, desde a mulher gestante, existe o chá revelação, de que o rosa, né, é para menina, de que o azul é para menino, é tudo muito separado. Quando a gente já divide isso, né, quando a mulher está gestante, é porque não é só uma questão de cor, né? Tem toda uma expectativa do que é ser mulher e do que é ser homem, do que se espera, como alguém aqui falou hoje, né? Acho que foi a Suzy, das pressões, né? Então, quando a menina tá namorando, vai casar, vai ter filho, e menino, você já escolheu sua profissão, o que você vai ser. Então, é preciso refletir, quebrar, né, esses estereótipos, e a todo momento a gente está na sociedade, né, então a gente precisa repensar os nossos atos, né, a todo momento, não é algo simples de se viver quando a gente tem uma sociedade realmente determinando o que é ser mulher, o que é ser homem, com quem a gente deve se relacionar. Então, é um desafio, inclusive, a gente colocar que eles podem casar ou não casar, casar com meninos, casar com meninas, né? Se apaixonar aí e ter o caminho que eles desejarem de fato, né? A gente precisa a todo momento trabalhar isso. E enquanto profissional é isso, né? A gente precisa também trabalhar isso em todos os espaços e é um desafio, né? É um desafio porque a gente lida com pessoas de diferentes religiões, de diferentes, né? Pensamentos mesmo, né? Então, ao mesmo tempo que eu estou numa política pública, eu sou psicóloga que coloca lá, né, no meu código de ética que eu preciso trabalhar contra o racismo, contra o machismo, contra a homofobia. Na vida real, a gente tem esses desafios de diferentes famílias, né? E a gente precisa estar muito segura no dia a dia, no cotidiano do nosso trabalho, para fazer esses enfrentamentos de uma maneira gentil, acolhedora, mas se posicionar, né? Tem que ter muita certeza do que a gente deseja, né? Do que a gente almeja para o mundo, para a gente bancar de fato. Tá com uma criança, por exemplo, num consultório na atenção básica e permitir que ela escolha a cor que ela quiser, né, para a pulseirinha que ela vai fazer naquele dia na terapia ou no espaço de cuidado, para a gente ir para as escolas e falar
com as educadoras que tá tudo bem, o menino quer se vestir de princesa naquele dia, que isso faz parte da fantasia de criança, que não necessariamente ele é uma criança trans, mas se for também, que a gente vai ter que acolher, vai ter que trabalhar e lidar com isso. Então, os desafios são vários, mas a gente, enquanto profissional, que está numa política pública, a gente precisa, né, caminhar para isso e cavar os espaços. Acolher é muito importante, né, Suzy? É muito importante. Mais uma vez, eu fiquei pensando aqui na pergunta da Letícia, né, sobre a questão das redes sociais, da internet, o tanto que isso também influencia, né? Porque conforme eles vão crescendo, eles vão tendo acesso a muitas coisas, né? Eu vejo os meus que estão com 17, então eu já não fico mais todo dia ali olhando. Claro que eu pego o celular, dou uma olhada, né? Aquela coisa de mãe, deixa eu ver com quem que tá falando, enfim. Mas você já não fica mais o dia todo ali naquele controle. E a gente sabe que eles escutam muitas coisas, né? Muitas coisas que são aquilo que a gente ensina, que a gente preza, que a gente gostaria e outras coisas também, né? Então, outro dia aconteceu isso, que meu filho ouviu algumas coisas contra o homossexualismo, né? E aí ele veio e fala para mim, mãe, mas olha, o fulano falou que está escrito isso na Bíblia, né? E a gente é religioso em casa. Eu falei, filho, então vamos conversar sobre isso, né? Então, dessa importância realmente de você, né, colocar que ok, que cada um pode falar o que quer, mas que a gente tem que ter o nosso senso, né? Que a gente não é responsável pelo que o outro pensa, pelo que o outro quer, pelo que o outro faz, mas é responsável pelo que a gente quer, pelo que a gente pensa, né? Então, e que a gente não pode se deixar influenciar por qualquer um, né? Então, você tem que realmente, sempre que você estiver na dúvida, pergunta para a mamãe, a gente conversa sobre isso, né? E tentando direcionar realmente para esse lado do cuidado, de não ofender as pessoas, né? De não passar dos limites e de respeitar cada um, né, dentro. E essa, claro, que é a nossa função, tanto dentro como fora de casa, porque a gente é referência, né? Enquanto eu, professora, vida inteira, você é referência, as crianças olham para você e querem ser igual a você, né? Então, a gente precisa realmente tomar muito cuidado com o que a gente está levando, o que a gente está representando, né, nos espaços sociais. Muito bem. Bom, a gente tem tempo, infelizmente a gente já está chegando ao fim, mas eu queria que vocês deixassem as suas últimas mensagens aqui, a sua mensagem final para quem está nos ouvindo e nos assistindo. Silvana, por favor. Quero agradecer o convite, esse espaço, né, de troca mesmo, de estar aqui com a Lília, de estar com a Suzy, de ter ouvido as pessoas na rua com interesse nessa temática, e da oportunidade da gente poder falar e de pessoas assistirem, de refletir sobre essas temáticas tão importantes, né? Do que é ser mãe, mulher, das diferentes famílias que a gente tem na sociedade, dos desafios aí de criar crianças e de que isso tudo precisa ser, como você falou, mais comunitário, mais social, mas que para isso a gente precisa de uma mudança mesmo de perspectiva, de contexto social, político. E é isso, muito obrigada, viu? E você, Suzy? Eu fiquei muito feliz, assim, né, pensando aqui agora, o tanto que às vezes a gente não consegue refletir sobre a nossa vida, né? A gente vive num fazer o tempo todo e foi muito gostoso parar aqui esse tempinho, refletir e pensar mesmo sobre essas questões dessa maternidade que realmente vai construindo a gente, né? Vai fazendo, a gente não nasce mãe, a gente se constrói enquanto mãe, né? Então, realmente foi muito bom poder estar aqui, refletir um pouco mais sobre isso e levar essas reflexões realmente para a minha vida, né? E eu acho que um recadinho que eu gostaria de deixar, não podia deixar de falar, para que todas as mães ensinem realmente seu filho a conhecer melhor essas crianças com deficiência, né? Principalmente o autismo, que é uma deficiência invisível, que a gente fala, não está na cara, né? Chama lá para tua casa, né? Chama esse amiguinho para brincar. De repente, você tem medo, leva a mãe junto, né? Convida também, porque realmente
A gente diz que quando essa mãe recebe o diagnóstico, ela passa por várias fases, né? Pelo luto, por um momento de muita tristeza e tem um momento de solidão. A gente passa por um momento que você pode estar rodeado de pessoas, mas você continua se sentindo sozinha, né? Então, convida essa mãe, ajuda, né? Dá uma palavrinha, se oferece para ficar um pouquinho com essa criança, que seja para ela poder ir no supermercado, como eu falei, né? Enfim, trabalhar com essas questões, né? Ser mais receptivo, ser mais acolhedor, né, para essa criança e essa família. Se a gente se fortalece, a gente fica mais forte todo mundo junto, Com né? certeza. Muito obrigada, Silvana. Muito obrigada, Suzy. Foi muito importante ter vocês aqui para esse papo hoje. Obrigada. Obrigada. Nós que agradecemos. Um abraço. E esse foi o Entre Elas de hoje. A gente falou sobre maternidades e eu espero que, assim como a Suzy, você também possa ter ouvido as nossas reflexões e que a gente tenha te inspirado, te ajudado a pensar sobre esse assunto. E semana que vem a gente volta com um novo tema para falar aqui sobre o universo e a perspectiva das mulheres. Não esquece de seguir a Educa TV nas redes sociais, no YouTube, no Instagram. Deixa seu comentário, manda o seu like, a sua mensagem pra gente. A gente vai ficar muito feliz e assista toda a nossa programação aqui no 12.2 para Campinas e toda a região metropolitana. Obrigada, semana que vem a gente se encontra de novo. Tchau, tchau. Entre Elas. Prefeitura de Campinas, Secretaria de Educação, Produtora Rio Brasil Digital. Educa TV Campinas, um mundo de conhecimento para você.